Vale Esporte começando agora, muito boa noite a todos, a você que nos acompanha pelo canal 25 da NET e também pelo site tvvale.net.br. E hoje é quarta-feira, dia 9 de setembro de 2015, quarta de muito futebol. Hoje tem o início da 24ª rodada do Brasileirão. Palmeiras viaja até o Rio Grande do Sul para encarar o Internacional. Corinthians e Grêmio medem forças na Arena Itaquera. Para fechar os 4 grandes de São Paulo vai até a Vila Belmiro encarar o embalado Santos. E hoje é dia de rodada no Campeonato Paulista de Vôlei. São José e Taubaté São Paulo entram em quadra. Isso e muito mais você confere a partir de agora. Vamos começar o programa de hoje com as informações regionais. E vamos pular então para o Campeonato Paulista de Vôlei, porque o São Bernardo e São Paulo Taubaté se enfrentam hoje, daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, no ginásio poliesportivo de São Bernardo do Campo. As duas equipes estão em situações diferentes. O São Bernardo ainda não venceu na competição, e enquanto os taubatianos buscam manter o 100% de aproveitamento no estadual. E o São Bernardo usa o Paulista como preparação, já pensando em voltar na elite da Superliga. Mas nas 3 primeiras partidas, a equipe já perdeu para o São José, para o Campinas e também o SESI. 3 jogos e 3 derrotas. E o atual campeão paulista, o São Paulo Taubaté, quer seguir com a sequência de vitórias. Em 2 rodadas, bateu o Atibaia e o Santo André. O time ainda segue com 7 desfalques. O Gavin Schmidt, que está com a seleção canadense na Copa do Mundo, o Lucarelli, Lipe, o Rafa, o Felipe, o Otávio, que estão com a seleção brasileira disputando amistosos, e o central Riad, que ainda se recupera de uma lesão no joelho. São grandes desfalques, né? Exatamente. E ainda pelo vôlei, o São José e o SESI São Paulo se enfrentam hoje às 7h30 da noite, lá no ginásio do Tênis Clube, jogo válido pelo Campeonato Paulista de Vôlei. Os joseenses almejam recuperação no estadual e o SESI tenta seguir invicto no torneio. Após iniciar o Paulista com vitória, o São José conheceu a primeira derrota no torneio na última semana, quando caiu para o Campinas no tie-break. A equipe deve iniciar jogando com o Dante, Lorena, Rodriguinho, Alberto, Diogo, Everton e o Matheus Andrade. E pelo SESI a situação é um pouco diferente. O time da capital venceu todas as 3 partidas no estadual até aqui. E a equipe deve entrar em quadra então com o Vinhedo, o Theo, Thiago Alves, Gustavão, Alisson, Douglas Bastos e também o Pureza. E só para constar, o time do São José ainda está desfalcado dos atletas que servem às seleções, né? O Mário Júnior pela seleção brasileira e o Christian Poglagen da seleção argentina. É isso aí, vamos mudar um pouquinho de assunto e falar agora de futebol feminino, porque depois do anúncio do São Paulino sobre o fim do futebol feminino no clube, o São José contratou a volante Jennifer Becker. Jenny, como é chamada, tem 20 anos de idade e fechou com a Águia do Vale. A volante que também defende a seleção brasileira. Jenny Becker, apesar de jovem, já é uma jogadora experiente dentro de campo. No ano passado, disputou a Copa do Mundo Sub-20 com a seleção brasileira. Jenny, que é muito bonita, diga-se de passagem, Rafa. Coloca na tela pra gente ver a foto dela aí, ô Bruno, que a Rafa vai comentar sobre a beleza da Jenny. Olha só que mulher, hein? Nova volante da equipe do São José. São José que foi campeã agora, goleou a equipe do São Paulo, e o São Paulo que infelizmente fechou as portas para o futebol feminino. E a Jenny, nova reforço da equipe São Paulina, que já estreou hoje pela equipe do São José. Bonita, Rafa. Muito bonita, não? Com certeza, ela é uma jogadora muito bonita. Quando fala de mulher, os homens gostam, vocês se empolgam um pouquinho, mas ela é muito bonita, só que tem que mostrar também o futebol, Mostrar a bola no pé. Muito boa jogadora. Muito boa jogadora. Uma volante que tem o passe muito bom. Na marcação também é uma das melhores marcadoras agora na atualidade do futebol feminino. É uma jogadora também que veste a camisa da seleção brasileira. Jogou ano passado a Copa do Mundo pela Sub-20, começou sua carreira lá em Santa Catarina, depois veio para o São Paulo, teve uma passagem curta e agora fechou com a equipe do São José. Ela que lamenta o São Paulo ter fechado as portas para o futebol feminino. O São Paulo é uma equipe grande, como já comentamos aqui ontem, e espera com que a equipe do São José possa crescer dentro do Campeonato Brasileiro, que como equipe grande tem também o Santos. Lembrando que o São José é uma das principais equipes do Campeonato Brasileiro que se inicia, Hoje o São José jogou à tarde e a equipe busca o título do Campeonato Brasileiro, que seria também fundamental aqui para o Vale do Paraíba, e quem sabe incentivar também outras equipes grandes para iniciar esse projeto no futebol feminino aqui no Brasil. É isso aí, vamos torcer então para que a Jenny, possa agregar não só a beleza, mas também o bom futebol para a equipe aqui do Vale do Paraíba. O Vale Esporte faz uma rápida parada, mas não saia daí. Daqui a pouco tem a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.
Conte Soluções, instalações e reparos em cercas elétricas, CFTV, portões automáticos, interfones, alarmes, soluções em informática, formatação de computadores e notebooks, recarga de toner para impressoras, aluguel de impressoras. E mais, reparos e reformas em domicílio ou empresas. Ligue e agende uma visita. Solicite o seu orçamento sem compromisso. Conte Soluções. Você que gosta de móveis de qualidade e tem bom gosto, venha conhecer a New Móveis e Colchões. Tudo de primeira linha, em madeiras maciça e também móveis feitos sob medida, planejados. Parcelamos tudo em até 10 vezes sem juros no cartão ou no cheque. Compras à vista, 20% de desconto. Venha conferir nossas ofertas. New Móveis Colchões, móveis planejados e sob medida, com muito mais qualidade. Avenida Padroeira do Brasil 304 em Aparecida, próximo ao Fórum. Telefone 3311-2246. Há 25 anos, a Odonto Company investe na mais alta tecnologia em tratamentos odontológicos, sendo hoje referência nacional em implantes, próteses e ortodontia. Por isso, venha conhecer a Odonto Company e sorria para a sua nova vida. Phaser Transportes Diferenciados, uma transportadora especializada em coleta e entrega de encomendas urgentes. Cobrimos todo o Vale do Paraíba Paulista e Carioca, Litoral Norte e Sul de Minas. Phaser Transportes Diferenciados, veículos de pequeno e médio porte e assegurados pela Porto Seguro. Sua encomenda será entregue no prazo e com segurança e qualidade. Faça o orçamento sem compromisso. Phaser Transportes Diferenciados. E o Vale Esporte está de volta e agora nós vamos falar sobre a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Isso aí, os 4 grandes de São Paulo vão entrar em campo para tentar garantir os 3 pontos. Entre eles, um clássico. Com certeza. Vamos começar então a falar pelo Palmeiras, que vai viajar para enfrentar o Internacional e vai ser um jogo muito difícil para o Verdão, não vai não? Sim, jogo complicado para o Palmeiras, por jogar fora de casa, né, com vários desfalques também o time do Palmeiras, principalmente o Dudu, o Gabriel Jesus, que vem sendo titular da equipe alviverde no Campeonato Brasileiro, o Lucas também, lateral, que não vai para o jogo de hoje. Então, o Palmeiras com vários desfalques para encarar um Internacional totalmente precisando de uma vitória para tentar escapar ainda mais daquela parte incômoda da tabela do Brasileirão. E lembrando que o atacante Dudu do Palmeiras, ele foi advertido, né, que era de 180 dias a pena dele depois de empurrar o árbitro no clássico contra o Santos na final do Paulista deste ano. Era para pegar 180 dias de suspensão e pegou 5 jogos. Já cumpriu 1, vai ficar 5 jogos fora porque cumpriu 1 hoje pelo terceiro cartão amarelo que tomou no último jogo. Então o Dudu vai ficar fora por 5 jogos da equipe do Palmeiras daqui para frente no Brasileirão. Ficou de bom tamanho porque para quem era para pegar 180 dias, pegou apenas, quem sabe, menos de um mês para poder voltar a vestir a camisa do Palmeiras. Bom para o Palmeiras porque o Dudu voltou a jogar um futebol que fez com que o Palmeiras, um Corinthians, um São Paulo buscasse a contratação dele para a temporada. É isso aí, o Palmeiras que vem de um empate contra o Corinthians, já o Internacional vem de uma derrota em uma péssima partida contra o São Paulo. Isso pode afetar nesse confronto de hoje? Pode afetar pelo fato de o Internacional precisar da vitória, né? Por ter jogado mal o jogo passado, por não ter uma equipe que perdeu seus principais jogadores, apostou todas as fichas na Taça Libertadores da América e hoje vem um Campeonato Brasileiro mais difícil, mais complicado de tentar sair daquela situação. Eu sempre falo, aquela situação incômoda de baixo sempre atrapalha as equipes. O Inter conseguiu dar uma respirada, mas precisa ainda continuar vencendo para não deixar com que a equipe cai ainda mais na tabela de classificação, porque chegou lá embaixo, é difícil escapar. Então por isso que vai ser difícil para o Palmeiras e jogar lá no Beira-Rio sempre é complicado. O Inter também é uma grande equipe e como eu disse ontem, vai ser um jogo de duas equipes fortes e que já vão se preparando para as quartas de final da Copa do Brasil. E aí, em relação ao Palmeiras, o Marcelo Oliveira vai poder contar mais uma vez com o Alione, que é um dos jogadores argentinos da era Gareca e que se faz ainda parte do elenco. Ele tem espaço na equipe, você acha? Um jogador de meio campo deve entrar, o Palmeiras já perdeu os 2 jogadores que eu falei agora de ataque, o Gabriel Jesus e também o Dudu, e deve ganhar sim uma vaguinha como opção no banco de reservas. Palmeiras que também pode contar com o Cauê, jogador que vem das categorias de base, e também o meia chileno contratado agora, o Fernando Arancibia, um jogador que chegou para vestir a camisa, o time para entrar, né, regressar no time sub-20 do Palmeiras
ganhou essa oportunidade de treinar com os titulares para ir para o jogo de hoje contra o Internacional. Então o meia Arancíbia deve ser uma das novidades do Palmeiras e uma das armas, né, para o técnico Marcelo Oliveira. O Arancíbia é um jovem chileno, chegou como principal promessa para o time do Palmeiras vindo de fora, né, então apostando todas as fichas aí a diretoria neste garoto chileno que promete, né, jogar muita bola, claro, dentro de campo precisa mostrar o seu trabalho, o seu talento para que possa crescer no futebol. E eu falei do Alione, tem outro argentino que também está esperando uma chance para dar a volta por cima e ter mais uma chance, né, que é o Mouche, que fez apenas 2 partidas nesse ano pelo Palmeiras. Sim, o Mouche jogou um amistoso contra o Shandong Luneng no primeiro semestre, né, em janeiro, logo no comecinho da temporada, antes de iniciar a temporada de 2015, ele fez esse amistoso contra o Shandong Luneng, acabou sentindo e ficou de fora do Palmeiras até agora. Jogou uma partida, sentiu de novo. Ele jogou a outra, voltou a sentir. Então o Alione, o Mouche é um argentino rápido, pode entrar no lugar do Gabriel Jesus ou do Dudu, é um bom jogador sim, então deve ganhar mais uma opção, o Palmeiras ganha mais uma opção e o Mouche deve ganhar mais uma oportunidade de vestir a camisa do Palmeiras e quem sabe ser titular. Então, mas as lesões, como atrapalham outros jogadores também do futebol brasileiro, Rafa, acaba atrapalhando também o argentino Mouche. Com certeza. O jogo então hoje, daqui a pouco às 7h30 da noite, lá no Beira-Rio, casa do Inter. Tem palpite para esse jogo? Jogo difícil, como eu falei, né, agora há pouco, um jogo em que o Palmeiras vai ter que esperar a reação do Inter, quem sabe, mas não pode também acanhar por enfrentar o Internacional jogando lá no Beira-Rio. O time do Palmeiras não pode se fechar todo e esperar o Inter ditar o ritmo do jogo. Tem que ir lá com o pensamento de jogar para igual. Tem time para vencer o Internacional, mesmo com esses desfalques, mas tem que tomar muito cuidado com o meio-campo do Inter, que é forte. Então o Palmeiras precisa tomar cuidado e não ficar atrás da linha da bola, jogar em cima do Inter. Se jogar em cima do Internacional, como jogou contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, o Palmeiras tem tudo para vencer. É isso aí. Vamos mudar então de jogo, sobe do Corinthians, porque outro time que vai entrar a campo hoje é o Corinthians para enfrentar o Grêmio em uma briga direta pela parte de cima da tabela. Parte de cima, Corinthians uma fase excelente, né, um ataque que todos tinham alguma dúvida sobre esse ataque corintiano, vem mostrando o trabalho, marcou 3 gols no último jogo, então essa efetividade no ataque corintiano vem sendo importante, né, para fazer com que o Corinthians permaneça líder da competição. Não posso dizer que se vencer hoje vai dar vai colocar uma mão na taça, porque depende do Atlético Mineiro, que já abaixou a sua diferença de pontos com o líder Corinthians. Então, mas se vencer um Grêmio que ainda briga pelo G4, eu acho que o Corinthians dá um passo importante rumo a esse título. E o Corinthians que vai ter o desfalque de Wendel e também o Bruno Henrique, que estão no departamento médico. Vão fazer falta esses dois? O Wendel, e são 2 jogadores que já vêm fora, né? O Guilherme Arana, que me preocupa jogando no lugar do Wendel, um jogador que sofreu muito na marcação contra o Palmeiras. Ele apoia bem, até um bom jogador na parte ofensiva. Agora lá atrás ele acaba deixando um pouco a desejar. E o Corinthians, que tem 2 jogadores jovens para marcar pelo lado esquerdo, é o Marcial no lugar do Bruno Henrique e também o Guilherme Arana no lugar do Wendel. Então são 2 jovens que acabam se atrapalhando um pouco na marcação. E foi o que aconteceu contra a equipe do Palmeiras. E o Corinthians hoje vai enfrentar mais uma grande equipe, que é o Grêmio. Tem jogador o suficiente para fazer e jogar do lado esquerdo da defesa corintiana. Então pode preocupar. Talvez o Tite, como fez no jogo contra o Palmeiras, tirar o Marcial dali colocando o Christian, um jogador de mais experiência no meio campo, para ajudar o Guilherme Arana a marcar. Mas na minha opinião o Christian que não entrou tão bem nesse jogo. Não, o Christian entrou muito mal, mas tem a experiência. Tem a experiência. E o Marcial é um bom jogador, mas para jogar do lado do Guilherme Arana ali na esquerda, para conter o ataque direito do adversário, né, complica um pouco. Então precisa de um jogador a mais marcação, sente falta de um Elias. E o Ralf é um jogador que faz apenas aquela função do meio, tem que olhar tudo, o xerifão ali atrás, como cabeça de zaga. Então o Corinthians tem que tomar cuidado por conta de ter esses 2 jogadores jovens e tomar cuidado com o ataque do lado direito da equipe do Grêmio, porque o futebol que mostrou a parte esquerda do Corinthians no jogo contra o Palmeiras preocupa. É de se preocupar. O Corinthians que vem enfrentando uma maratona de jogos difíceis e bem importantes. Mas venceu o Fluminense e empatou empatou com o Palmeiras, né? E se vencer o Grêmio vai ficar difícil de tirar o título do Timão, você não acha? Depende, né? Como eu falei agora há pouco, do Atlético Mineiro. Se o Atlético for derrotado, se o Atlético perder ponto, aí vai complicar, né? E o Corinthians, se vencer o Grêmio, claro que vai dar um salto importantíssimo em busca do título.
Mas depende do Atlético. Se o Atlético vencer e o Corinthians vencer, vai continuar tudo na mesma, tudo lá. Vai ter ainda o confronto direto com o Corinthians. Então o campeonato está bem aberto ainda. O que me preocupa é o terceiro colocado, né, que tem uma diferença a mais do líder Corinthians. Mas entre Corinthians e Atlético, os dois pretendem, né, correr atrás desse título até o final. E no futebol tudo pode acontecer. Exatamente. E o Tite elogiou o trabalho do técnico do Grêmio e disse que o trabalho que ele está fazendo é semelhante do que ele fez, o que o Tite fez, né, na passagem pelo time gaúcho. Você concorda com esse posicionamento dele? Um bom trabalho do Roger, né, à frente do Grêmio. Assumiu o Grêmio numa fase em que o Grêmio não conseguia colocar um time bom em campo para jogar frente a frente com os grandes equipes. Conseguiu colocar e deixar o Grêmio numa situação favorável no G4. E o Grêmio tem um time muito poderoso, um time que joga pra cima. Douglas voltou a jogar bola. Tem o Luan, que na minha opinião a revelação do Campeonato Brasileiro é o garoto Luan, que gosta de jogar contra o Corinthians, dá muito trabalho para a defesa corintiana. Então eu concordo sim com o Tite. O Roger é um grande jogador, um grande treinador e que sabe montar, sabe escalar a equipe do Grêmio, principalmente em jogo grande. Temos a opinião, então acho que hoje não tem favorito. Então tá certo, rápida parada, não sai daí, voltamos já para falar sobre a seleção brasileira e também sobre o Santos. Conte Soluções, instalações e reparos em cercas elétricas, CFTV, portões automáticos, interfones, alarmes, soluções em informática, formatação de computadores e notebooks, recarga de toner para impressoras, aluguel de impressoras. E mais, reparos e reformas em domicílio ou empresas. Ligue e agende uma visita. Solicite o seu orçamento sem compromisso. Conte Soluções. Você que gosta de móveis de qualidade e tem bom gosto, venha conhecer a New Móveis e Colchões. Tudo de primeira linha, em madeiras maciça e também móveis feitos sob medida, planejados. Parcelamos tudo em até 10 vezes sem juros no cartão ou no cheque. Compras à vista, 20% de desconto. Venha conferir nossas ofertas. New Móveis Colchões, móveis planejados e sob medida, com muito mais qualidade. Avenida Padroeira do Brasil 304 em Aparecida, próximo ao Fórum. Telefone 3311-2246. Há 25 anos, a Odonto Company investe na mais alta tecnologia em tratamentos odontológicos, sendo hoje referência nacional em implantes, próteses e ortodontia. Por isso, venha conhecer a Odonto Company e sorria para a sua nova vida. Como é que o cidadão que quer estacionar, ele pode retirar o seu ticket? Explica pra gente. Primeiramente, quando a pessoa chega, né, a gente vai informar para ela os valores. Sim. E do tempo certinho, e a gente vai incentivando ela como faz. Bom, os valores aqui, eu estou vendo 30 minutos R$1, 1 hora R$2, 1 hora e meia R$2,50 e no máximo 2 horas R$3. Só pode ficar até 2 horas no mesmo local. Exatamente. Por ser um estacionamento rotativo, o limite máximo é 2 horas. Okay. Tá? Então, por exemplo, o cidadão ele quer 30 minutos, R$1. Como é que ele procede? Primeiramente, ele vai apertar o tempo, que seria o nosso botão azul. Logo em seguida, o verde vai iniciar. A primeira coisa que ele pede é a placa do seu veículo, certo, tá? Você vai digitar a placa do seu veículo. Letras e números. Aperta o confirma. Ok. Logo em seguida, ele vai pedir a vaga que você estacionou. É o número que está anotado no chão. O número que está anotado no chão. Ele digitou, vai confirmar, vai aparecer os dados na tela, a pessoa confere para ver se está certinho, confirmou, vai inserir a moeda. No caso, R$1 para 30 minutos. Para 30 minutos, vai aparecer o valor, o tempo dele certinho, apertou o verdinho, confirma, sai o ticket. Sai o ticket. Bom, essa máquina ela não devolve troco, né? Não, não. A gente tem que dar o valor certinho para ela. Estamos de volta e agora nós vamos falar sobre a nossa seleção brasileira de futebol. O Brasil jogou ontem e venceu bem os Estados Unidos, 4-1, vitória para dar confiança para a seleção e o técnico Dunga. Você achou que esse jogo foi mais fácil do que contra a Costa Rica? Sim, os Estados Unidos em uma fase de formação ainda de uma equipe,
é uma equipe ainda fraca, abaixo do nível. O Brasil não teve dificuldades. Contra a Costa Rica foi com certeza mais difícil do que contra os Estados Unidos ontem. Agora acaba então a série de amistosos para a seleção e na primeira semana de outubro começam as eliminatórias e o Brasil estreia contra o Chile em Santiago. Acabou a fase de teste e o Brasil tem que ir preparado para esse primeiro jogo contra o Chile, porque é um jogo que promete. Sim, todos os jogos o Brasil tem que jogar como se fosse o último, como se fosse uma final. Porque o Brasil não tem mais aquele elenco de que entrar em campo já treme o adversário, já bambeia as pernas do adversário, vamos dizer assim. É jogo difícil, jogo complicado, principalmente o Chile, atual campeão da Copa América. Ainda mais que o Brasil não vai ter a principal estrela para as 2 primeiras rodadas das eliminatórias. Neymar ainda está suspenso e não enfrenta então nem o Chile na primeira rodada, nem a Venezuela na segunda. É hora da seleção mostrar então todo o seu elenco, podendo jogar sem o principal jogador. Precisa mostrar, o Neymar é o principal jogador, é a estrela da seleção, mas não tem só o Neymar, que o Neymar não vai poder fazer chover dentro da seleção brasileira. Então o Brasil precisa achar uma fórmula de jogar sem o Neymar quando estiver fora e também jogar quando o Neymar está em campo. Não é só o Neymar que vai resolver todos os lances. Então precisa ter um compacto, precisa ter uma boa equipe. Não, claro, não girando em torno do Neymar, e sim girando em torno da seleção brasileira, todos em prol para ajudar a seleção e não depender só do Neymar. Foi o que o Dunga fez nesses 2 amistosos, Começou sem o Neymar até para testar todo o elenco. Sim, é importante testar porque uma hora ou outra, como está acontecendo agora, vai ficar sem o Neymar. E mesmo se o Neymar estiver em campo, é todos pela seleção brasileira. Nada de que o Neymar é o principal jogador, o Neymar vai resolver todos os lances, não. A Neymar dependência, como o pessoal fala. E aproveitando então que nós estamos falando sobre o Neymar, vamos falar de Santos, que tem clássico com o São Paulo hoje às 10:10 da noite, lá na Vila Belmiro. Jogo difícil para as 2 equipes, que querem se consolidar na briga pelo G4, mesmo o tricolor sendo o 4º colocado. Sim, para o São Paulo mais complicado ainda, porque o Santos passa por uma boa fase. E o jogo hoje, mais um clássico que promete ser bom, assim como foi Palmeiras e Corinthians no domingo. O Santos que conta com os desfalques do meia Lucas Lima, que está com a seleção, e o atacante Geovânio, que está em recuperação de uma lesão na coxa direita. São 2 desfalques que prometem fazer muita falta para esse jogo. Sim, são 2 garotos, 2 garotos que assumiram a responsabilidade no Santos, são titulares no Santos e que hoje não vão poder estar em campo contra a equipe do São Paulo. E o São Paulo que também contou com vários desfalques contra o Inter e venceu. Então por isso que é importante agora contar com um bom elenco e fazer com que a equipe do Santos, que passa por uma boa fase, vai ter o seu principal jogador, o artilheiro do campeonato. Então tem tudo para vencer o Santos, na minha opinião. Mas não é só o Santos, porque o São Paulo continua com muitos desfalques para essa partida. Começa a lista então com o lateral Carlinhos, os zagueiros Breno, Lucão, Luiz Eduardo e Rodrigo Caio, que estava com a seleção Sub-23, além do Rogério Ceni e também Luiz Fabiano. Quase dá para montar um time com esses jogadores, Sim, quase dá para montar um time, principalmente, novamente, dizendo que o São Paulo perdendo vários jogadores na parte defensiva. Então, novamente, vai ter que jogar com o garoto Leão. Mas em relação a esses desfalques, podemos falar que o Santos é favorito por ter menos desfalques do que o São Paulo? E por passar numa boa fase também. Por passar numa fase melhor que a do São Paulo, na minha opinião, o Santos é favorito. E o São Paulo que vinha sendo muito criticado, a questão da zaga do São Paulo, vinha sendo muito criticada no campeonato, já não toma gols há 4 partidas e vem tendo uma prova de fogo e vai ter uma prova de fogo, contra o artilheiro do campeonato, que é do time do Santos, o querido Pastor. Quem será que vai levar a melhor então? A defesa do São Paulo, surpreendente, 4 jogos que não toma gol. E mais uma vez sendo muitos desfalques, Luiz Eduardo, o Breno, que não joga, e o São Paulo, o Rodrigo Caio, que é um jogador bem utilizado lá atrás, enquanto o Santos vai ter o seu principal jogador, o artilheiro Ricardo Oliveira. E eu acho que vai ser aquele jogo de muita técnica, porque o Ricardo Oliveira sabe aproveitar as oportunidades que tem dentro da área, não é jogador bobo, prova isso no Brasileirão e já é um jogador experiente, rodado. Todos conhecem o Ricardo Oliveira, mas eu acho que hoje ele guarda. Com certeza. Além da experiência, um jogador muito inteligente, Com certeza vai guardar o dele. Sim, jogador inteligente que não costuma perder gols. Palmeiras perdeu vários contra o Corinthians. Se fosse o Ricardo Oliveira ali dentro da área, um jogador que sabe fazer gols, dificilmente perderia. Não ia desperdiçar. Não iria desperdiçar, ia aproveitar as oportunidades. E o Ricardo Oliveira, que se tiver pênalti, Santos, pelo amor de Deus, Ricardo Oliveira não. Vamos trocar, Vamos trocar. Olha só, palpite para esse jogo? Jogo em que a equipe do Santos vai vencer por 2-0. 2-0? 2-0. Caramba, eu não quero chatear ninguém, então eu acho que vai ser 1-1, um ponto para cada equipe, que já tá de bom tamanho. Empate para os dois.
sempre empate. É igual o Palmeiras e Corinthians, mas foram 6, né? 6 gols na partida. Eu acho que essa partida de hoje vai ter menos gols. Vai ter menos gols? É isso aí. O São Paulo, que 4 jogos não toma gol, e o Santos tem o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Vamos passar então os confrontos dessa 24ª rodada do Brasileirão 2015. Quarta-feira, 7h30, Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Vasco. No Beira-Rio, Internacional e Palmeiras às 7h30. Às 7h30 no Independência, Atlético Mineiro e Avaí. Jogo completamente para o Avaí vencer. Quarta-feira, às 10 na Arena Corinthians, tem Corinthians e Grêmio. Na Vila Belmiro, Santos e São Paulo. No Couto Pereira, Coritiba e Fluminense. Amanhã, às 7h30 no Serra Dourada, tem Goiás e Sport. Às 9 no Maracanã, Flamengo e Cruzeiro. E Joinville e Chapecoense fechando a rodada amanhã na Arena Joinville. Tabela de classificação que tem o Corinthians na liderança com 50 pontos, segundo Atlético Mineiro 45, terceiro Grêmio 44 e o quarto é o São Paulo com 38. Quinto Atlético Paranaense 37, Flamengo sexto 35, Palmeiras sétimo 35, Santos é o oitavo com 34, Fluminense nono 33 e o Sport é o 10º com 32. Internacional 11º 31, Chapecoense 12º 29, Cruzeiro 13º 28, mesma pontuação da Ponte Preta que é a 14ª. 15º Figueirense 26, Coritiba 26 em 16º, os 4 últimos Goiás 17º 25, Avaí 18º 23, Joinville 19º 21 e o Vasco com apenas 13. Complicada a situação do Vasco, mas com a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, o Vale Esporte fica por aqui. Até amanhã, porque tem muito mais. Um grande abraço e até amanhã.